Você atua no mercado de tecnologia e quer saber como que você pode vender serviços de cibersegurança de forma extremamente lucrativa? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ideias de serviços que você pode começar agora de maneira extremamente rentável. Então, eu vou mostrar na tela, bora lá. Bom, o fato é que o mercado da cibersegurança está crescendo muito e muitas empresas precisam de proteção. A verdade é que existem mais de 9 milhões de CNPJs no Brasil e que poucos deles possuem proteção. Existem até pesquisas que dizem que 60% das pequenas e médias empresas possuem algum tipo de proteção contra vulnerabilidades ou proteção de rede, proteção de infraestrutura e proteção de dados. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode, por meio de 5 ideias de serviços de cibersegurança, você pode alcançar alta lucratividade. Mas antes de você entender a dinâmica de quais são esses serviços, a gente precisa entender a tríade para encontrar o serviço perfeito. E existe essa tríade, é o encontro de mercado, cliente e produto ou serviço. No mercado, a gente entende qual é o tamanho desse mercado, que mercado que eu estou atuando, que mercado que eu busco, esse mercado da cibersegurança, quais são as ameaças mais consistentes, as ameaças que têm tirado o sono aí de grande parte dos especialistas em cibersegurança, que têm tirado o sono de grande parte das pequenas e médias empresas que são invadidas. Qual que é esse mercado? Depois você vai para o cliente para entender quais são os maiores desafios dos clientes relacionados à segurança digital atualmente. Qual foi a última vez que enfrentou um problema com TI ou cibersegurança? O que aconteceu com esse segmento? É o segmento de... Que nicho que é? É o segmento de contabilidade? É um segmento de logística? Você precisa entender qual que é o segmento que tem sido mais afetado para que você consiga prover um serviço muito mais específico e que gere valor na ponta para que você consiga, de fato, ter a lucratividade que você tanto deseja. E por último, produto. Quais são as dores que esse serviço que você vai oferecer ele resolve? Quais são os benefícios e diferenciais que você vai buscar entregar para essa empresa, né? Para esse segmento de clientes? Quando você consegue encontrar, fazer esse ajuste, esse encaixe perfeito dessa tríade, é o que a gente chama de Service Market Fit, que é de fato você entregar endereçar um produto para um mercado, para um segmento de clientes que existe, que tem exatamente aquela dor de cibersegurança especificamente. Mas vamos lá, como que funciona uma empresa, né? Para a gente conseguir levar uma proteção que seja de fato rentável, que seja lucrativa para o nosso negócio, e aqui eu estou falando para aqueles CSPs. CSP é o Cyber Security Provider. É uma modalidade, é uma modelagem de negócios, são aquelas empresas que prestam serviços de cibersegurança para outros negócios. O foco principal do Cyber Security Provider, ou seja, do CSP, é implementar, configurar e gerenciar de maneira contínua a cibersegurança, a segurança digital em empresas. Então, quando a gente fala que vai entregar um serviço para uma empresa, levar mais proteção, eu preciso entender como que é a dinâmica de uma empresa, né? Quando eu penso numa empresa, toda empresa hoje em dia ela possui uma rede, que seria o perímetro interno. Todo perímetro interno significa que ela tem uma rede, que ela possui servidores normalmente, dispositivos, ela tem dados sensíveis, esses dados são acessados por pessoas. E também essa rede é conectada na internet, por meio do provedor de internet, que acessa diretamente as nuvens, ou seja, os serviços de nuvem pública, acessa serviços como e-mail, ERPs, colaboração, que é o caso do Teams, do Google Meet, Google Workspace, e também conteúdo, que é a navegação na web. Pensando nessa dinâmica de perímetro interno e perímetro externo, como de fato uma empresa funciona? Normalmente, uma empresa, quando ela tem o link de acesso aqui, ela não tem nenhum tipo de proteção. Então, o link de internet chega aqui na rede, nessa infraestrutura, nesse perímetro interno, essa rede é distribuída em servidores, dispositivos, o acesso aos computadores, esses dados ficam trafegando livremente ali nos servidores, sem qualquer tipo de proteção, e as pessoas acessando livremente a internet. Quando a gente começa a entender a dinâmica de funcionamento dessa empresa, significa que para a rede ter mais segurança, eu preciso ter a implementação de um firewall para que eu tenha essa borda aqui bem implementada. O firewall ele é exatamente uma proteção de borda, uma proteção de perímetro para dizer quem pode e quem não pode entrar, quem pode ou quem não pode sair. O perímetro externo é tudo que está fora dessa rede, né? A partir da internet, do mundo lá fora, é o perímetro externo, tá?
Os dispositivos e servidores, eles fazem acesso a conteúdo diretamente. Então, significa que para que eu proteja de algum link malicioso, de algum link que não seja, seja nocivo ali para a empresa, eu preciso aplicar filtro de conteúdo para que eu traga mais segurança na navegação dessa empresa. Ao mesmo tempo que para que eu proteja esses servidores e os dispositivos, que são as máquinas, os notebooks, os celulares, eu preciso aplicar um antivírus, ou seja, é uma solução que vai proteger essa camada de dispositivos e de servidores. E temos finalmente ali os dados que são guardados em servidores, são guardados em equipamentos que também precisam ser protegidos por meio do quê? Por meio do backup. Esse backup ele precisa ser automatizado e é um backup que é armazenado em nuvem ou num servidor seguro. É importante ressaltar aqui que backup não é armazenamento e muitos prestadores de serviço, aqueles que trabalham com tecnologia ou aqueles que querem entrar nesse mercado da cibersegurança, acreditam que o backup meramente é um armazenamento. Então eu pego um arquivo e eu coloco ele, armazeno ele num lugar. O backup basicamente ele é uma cópia de segurança. Então ele faz uma cópia desses arquivos em servidores, em dispositivos, e armazena ele em outros lugares que não seja a rede local ou o servidor local que está ali. Então, o objetivo principal dessa cópia de segurança é proteger aquele dado para que ele não tenha nenhum tipo de acesso exterior, tá? Então, você protege esse dado minimamente para que você, se a empresa tiver algum incidente, alguma parada, essa empresa esteja protegida. Nessa dinâmica que eu apresentei aqui, você já entende que existem vários tipos de camadas de segurança que precisam ser implementadas para que uma rede funcione perfeitamente e essa empresa tenha disponibilidade, tenha conectividade, tenha integridade no acesso das informações. Uma empresa que não tem qualquer tipo dessas soluções que estão aqui em vermelho, como por exemplo firewall, filtro de conteúdo, antivírus, backup e até mesmo o treinamento de pessoas, isso significa que essa é uma empresa completamente vulnerável. Isso acontece com a maior parte das empresas no Brasil, elas não possuem essas camadas de proteção. E isso abre espaço para você que quer empreender, para você que já tem uma empresa de prestação de serviço e quer ampliar o seu portfólio, ou você simplesmente quer começar a atuar com prestação de serviço e levar mais proteção de forma contínua para outras empresas. Isso significa que você já tem um primeiro passo, que são esses 5 serviços que eu vou apresentar aqui para você. O primeiro deles é o firewall de borda, filtro de conteúdo, antivírus, backup e treinamento de cibersegurança. Mas o que seria esse treinamento de cibersegurança? Basicamente, as pessoas hoje em dia, elas são o ponto de maior vulnerabilidade das empresas. Os ataques phishing, os cliques em links maliciosos, tudo isso faz com que os hackers criminosos, eles foquem as suas atenções diretamente nas pessoas, porque uma vez que as pessoas não treinadas podem se tornar um ponto de vulnerabilidade, isso significa que se eles conseguirem entender informações, captar informações que estão públicas na internet, ele consegue fazer disparos de e-mails, que é o caso do phishing, e-mails maliciosos, e-mails enganosos, usando técnicas de persuasão. Ele faz com que essas pessoas cliquem nesses e-mails e elas sejam direcionadas ali para um site, enfim, e por meio desse clique ele consiga baixar já um malware malicioso ou fazer alguma ação e penetrar na rede diretamente para começar a fazer algumas movimentações laterais e, com base nisso, extrair dados e roubar dados para no futuro pedir o resgate desses dados. Então, as pessoas elas acabam sendo o ponto de maior vulnerabilidade das empresas. Só que surge então uma grande oportunidade para que você leve treinamento continuado de conscientização em cibersegurança para essas pessoas, para que elas passem não mais a ser o ponto de maior vulnerabilidade e passem a se tornar o ponto de maior força dentro desse elo, ou seja, elas podem se tornar o elo mais forte dentro dessa dinâmica do mercado. Então, olhando para esses serviços que eu começaria a prestar, que são extremamente rentáveis, lucrativos e você pode cobrar de forma mensal contratos, ou seja, fechar contratos com empresas para que você monitore, gerencie e implemente essas soluções de forma gerenciada, de forma remota, ou seja, você não precisa fazer visitas, você não precisa estar posicionado nessa empresa, você simplesmente de forma remota consegue implementar e gerenciar essas ferramentas de uma maneira extremamente rentável e lucrativa, que é o firewall de borda, filtro de conteúdo,
antivírus gerenciado, backup, treinamento de cibersegurança. E aí, óbvio, aqui o nosso patrocinador, empresa pela qual eu sou o CEO, empresa que eu atuo, que é a empresa de software que desenvolve soluções de cibersegurança para pequenas e médias empresas, que é a Start. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem um link aqui da descrição, que é o Edge Protect, que é uma solução de Firewall Next Generation que atende exatamente na parte de firewall de borda, filtro de conteúdo, orquestração de links, SD-WAN, toda a parte de voucher, toda a parte de DSPS, enfim, tem várias soluções aí que ela pode trazer e rentabilizar na tua carteira e você levar mais proteção para o teu cliente e o mais incrível, de forma white label, ou seja, você pode colocar a tua marca e entregar relatórios extremamente intuitivos para o teu cliente e ganhar dinheiro com isso. O mais legal disso tudo é que essa não é uma promessa vazia, né? Já existem mais de 300 empresas no mercado brasileiro que fazem parte do ecossistema da Start, que estão rentabilizando, que estão faturando por meio de proteção de cibersegurança, levando antivírus gerenciado, firewall, levando treinamento de cibersegurança, levando outras soluções como, por exemplo, backup e rentabilizando de uma maneira muito lucrativa e rentável. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse modelo, se você quiser entender um pouco mais sobre o que é ser CSP, aqui embaixo na descrição tem acesso às minhas comunidades, tem acesso aos meus grupos, onde eu desenvolvo mais conteúdo, ou você pode simplesmente dar um like nesse vídeo, se inscrever no meu canal e conhecer um pouco mais desse conteúdo. Esse mercado está crescendo muito, vai ser um grande prazer você fazer parte desse canal, que eu tenho desenvolvido tanto conteúdo aqui para te ajudar a lucrar e a vender serviços de cibersegurança de maneira altamente rentável e lucrativa. Então, se você quer já começar a trabalhar com essa proteção nos seus clientes, lembre-se, as empresas, elas possuem internet, elas possuem uma rede, elas possuem servidores, elas possuem dispositivos, elas possuem dados, elas possuem pessoas e por meio desses 5 serviços você já consegue ofertar planos e até um serviço, endereçar esses serviços já de entrada no teu cliente e rentabilizar isso de maneira extremamente lucrativa. Então, espero que eu tenha te ajudado. Nos vemos no próximo vídeo.